precisa ser ruim. Meu nome é Rafael, eu sou psicólogo e eu queria falar um pouco sobre isso. A gente vive num período em que a gente precisa ser bom nas coisas o tempo inteiro. Então a gente não respeita o processo de aprendizado natural que a gente precisa ter. Então assim, para você se tornar um mestre em alguma coisa, você precisa necessariamente ser ruim nessa coisa primeiro. E a gente não tem essa paciência, a nossa cultura não ajuda com a nossa paciência, porque a gente precisa sempre ser bom o tempo inteiro. E a partir do momento que a gente não é bom, isso não vale a pena. Então, por exemplo, eu quero começar a produzir música, eu quero começar a desenhar, eu quero tentar uma coisa nova, um esporte novo, ou qualquer coisa que seja. A gente precisa ser ruim nessa coisa primeiro, para eventualmente, com o passar do tempo, a gente se tornar bom. Só que a gente não respeita esse processo. E a gente quer logo pular para a parte boa, que é o não, que eu sou muito bom naquilo que eu estou fazendo já, e a gente não respeita esse processo. Você precisa primeiro ser ruim. Se você não for ruim, não tem como você se tornar bom. A partir do momento que a gente encontra alguma coisa e que a gente possa ter talento nessa coisa, aí a gente fica mais animado, porque a gente já fica, nossa, então eu posso ser realmente bom nessa coisa. Mas a partir do momento que alguém fala pra gente que a gente não tem talento nessa coisa, a gente desanima. Porque a gente, por que eu vou fazer então? Já que eu não tenho talento, não tem motivo para fazer, né? Então a gente precisa respeitar esse tempo para que a gente consiga se tornar bom nas coisas que a gente gosta. Você não precisa ser profissional. Você não precisa ser o melhor do mundo. Você pode só desenhar, você pode só praticar o seu esporte. Você vai fazer o seu futebol, vai fazer aquilo que você gosta, vai fazer a sua música. E tá tudo bem, você não precisa ser bom. O importante é que você esteja se divertindo, que você esteja ganhando alguma, não necessariamente ganhando alguma coisa com isso também, mas que você esteja se divertindo, esteja sendo feliz. Isso pode ser um hobby seu e você pode conhecer novas pessoas. Você pode fazer um monte de coisa com isso. Então assim, a gente precisa se permitir a ser ruim. Porque se a gente não se permitir a ser ruim, a gente não vai viver. Porque a gente precisa desse processo para a gente sair no mundo. Se a gente não respeitar o processo, a gente não vai sair no mundo. Porque a gente vai ter medo de ser ruim, a gente vai ter medo de ser visto sendo ruim. Então a gente precisa desse tempo, respeitar esse processo, ter paciência com a gente. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem na nossa cultura, que é ser paciente com a gente e pensar a longo prazo. Porque a gente sempre pensa na questão do curto prazo, e o curto prazo, ele sempre acaba enganando a gente, de certa forma. Porque as coisas boas demoram. E se a gente não respeitar o processo, as coisas boas não vão vir. Vai vir só, ou mais ou menos, pouca coisa. Porque a construção de uma coisa grande precisa desses pequenos passos.